A Torre de Babel sempre foi um tema que despertou muita curiosidade e especulação entre as pessoas. Muitos não conhecem exatamente o que a Bíblia diz sobre ela e acabam acreditando em relatos que não têm base bíblica. Por isso, no vídeo de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre a Torre de Babel de acordo com a Bíblia. Seja bem-vindo! Já te convido a se inscrever no nosso canal e, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar sua curtida. É importante saber que a expressão Torre de Babel não é encontrada no Antigo Testamento, mas é o nome popularmente usado para se referir à torre da cidade chamada Babel. A palavra torre significa basicamente uma torre de vigilância, enquanto Babel vem de uma combinação de palavras e pode ser traduzida como portão de Deus. No entanto, o nome Babel também é explicado popularmente com base em uma palavra hebraica semelhante, que significa confusão e mistura. Por causa disso, o nome Babel se tornou sinônimo desse lugar onde ocorreu a confusão das línguas e o início das diferenças de idiomas. Antes de falarmos sobre a Torre de Babel, é importante entender um pouco sobre a cidade de Babel. Depois do dilúvio, Deus ordenou que as pessoas se espalhassem e povoassem a terra. No entanto, a população decidiu desobedecer a essa ordem e se uniu para construir uma cidade na planície de Sinear. Babel foi a primeira cidade mencionada na Bíblia depois do dilúvio, e a região onde Babel foi construída mais tarde se tornou a famosa Babilônia. A cidade foi fundada por um homem chamado Nimrod, que também fundou outras cidades. É possível que Babel tenha sido a primeira sede do governo de Nimrod e o ponto de partida para o seu reino. Junto com a construção da cidade de Babel, o povo também começou a construir uma torre para fortificar a cidade. No entanto, essa atitude foi contrária à vontade de Deus, porque a construção da Torre de Babel representava uma recusa em se espalhar e povoar a terra, como Deus tinha ordenado. O objetivo da torre era alcançar os céus, demonstrando a soberba e o avanço tecnológico daquela civilização naquela época. O texto bíblico não esclarece se as pessoas estavam com medo de outro dilúvio, mas a grandeza da cidade, a imponência da torre e o desejo de uma sociedade totalmente unificada sugerem essa possibilidade. Se isso realmente aconteceu, além de desobedecer a Deus, essa atitude demonstrou uma falta de confiança na promessa de Deus, de nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Naquela época, na região de Babel, não havia pedras disponíveis para construir com tijolos, nem cal para usar como argamassa. Por isso, as construções na região eram feitas com tijolos de argila secados ao sol ou cozidos em fornos. Os alicerces das construções também eram feitos de argila compactada, e o betume era usado como argamassa. As torres mesopotâmicas, conhecidas como zigurates, são utilizadas como referência para entender o formato da Torre de Babel. Essas torres eram construídas em forma retangular, com vários níveis acessíveis por escadarias e rampas. Geralmente possuíam 3 níveis, mas algumas tinham até 7. No topo da torre, havia um santuário onde era colocada a imagem da divindade honrada pela construção do zigurate. No entanto, não sabemos ao certo quantos níveis a Torre de Babel tinha, nem se tinha a função de santuário, pois provavelmente sua construção ficou inacabada devido à dispersão dos habitantes da cidade. O local exato onde a Torre de Babel foi construída não é conhecido. Existem algumas sugestões, como a tradição que a relaciona ao Templo de Nabu, a cerca de 16 quilômetros ao sul da Babilônia. Outra sugestão é que a torre ficava na própria cidade da Babilônia, sendo conhecida como Etemenanque, a casa da fundação do céu e da terra. Essa construção era como uma pirâmide com degraus, tendo cerca de 100 metros de altura. No entanto, foi destruída posteriormente. Outra possibilidade é que a torre estivesse a oeste de Bagdá, no Iraque, embora essa hipótese não seja amplamente considerada, devido a modificações na cidade daquela região ocorridas em 1400 a.C.
Existem também tradições que sugerem que a Torre de Babel foi consumida por fogo enviado por Deus ou derrubada pela força do vento, resultando em sua completa destruição. Embora não se saiba com certeza onde a Torre de Babel estava localizada, a principal mensagem bíblica sobre ela é o juízo de Deus que resultou na confusão das línguas e na dispersão geográfica da humanidade, levando ao surgimento de diferentes culturas e idiomas. A Torre de Babel é um símbolo claro da persistente ambição humana em desobedecer às ordens do Senhor. No livro de Gênesis, no capítulo 11, versículo 5, percebe-se uma descrição de Deus descendo para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, em Babel. No versículo 6, Deus deixa claro que aquilo era apenas o começo e que a ambição do homem não teria mais limites em seus planos e projetos. Como consequência, Deus trouxe um juízo sobre aquele povo e os dispersou por toda a terra. Há uma discussão sobre se a confusão das línguas foi um evento global ou local. Alguns estudiosos defendem que o evento ocorreu apenas dentro da história semita, ou seja, entre os descendentes de Sem. Eles entendem que o capítulo 11 se refere especificamente a essa região. No entanto, essa interpretação é contestada. A interpretação mais aceita sobre o capítulo 11 de Gênesis é que a confusão das línguas teve um impacto global. Isso significa que a humanidade estava concentrada em Babel, e antes desse evento, todos falavam a mesma língua, conforme indicado nos versículos 1 e 6 do capítulo 11. Possivelmente, o autor de Gênesis organizou o texto de forma a anteceder cronologicamente o capítulo 10, que trata da descendência de Noé e das divisões geográficas. Quanto ao idioma falado antes da confusão em Babel, é uma pergunta sem resposta. Alguns estudiosos sugerem que poderia ser o hebraico antigo, mas não há fundamentação para essa possibilidade, principalmente porque o próprio idioma hebraico teve origem em outros dialetos. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, Deus fez o contrário de Babel. Em vez de confusão, houve compreensão. Os discípulos falaram em línguas que não conheciam e pessoas de muitas línguas diferentes entenderam o Evangelho. Em Jesus encontramos a união que foi perdida em Babel. Deus nos ajuda a superar a confusão das línguas com amor e paciência. Quando crentes estão unidos no amor de Jesus, a barreira das línguas diferentes é quebrada. Um dia toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Pessoas de todas as línguas estarão unidas em adoração a Jesus, sem mais confusão. Você já conhecia a história da Torre de Babel? Comenta aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite para se inscrever agora e ativar as notificações. Deus te abençoe.